Tem algo que é muito importante na vida espiritual, é o autoconhecimento. Você conhecer você mesmo. E quando eu digo conhecer você mesmo, é conhecer também, principalmente, as suas misérias, os seus pecados. É preciso ter coragem para isto. Não é um conhecimento fácil. É gostoso conhecer o que Deus nos deu de dons, porque Deus te deu muitos dons. Você é uma pessoa que foi agraciada por Deus, tem muitos dons, tem muitos talentos. É bonito conhecer isto. Então nós ficamos maravilhados quando nós conhecemos os talentos que Deus nos deu, os dons que Deus nos deu. E as pessoas, inclusive, louvam a Deus por isso, elogiam, agradecem. Mas eu não posso ficar querendo só conhecer os talentos e os dons que Deus me deu. Eu também tenho que ter coragem de entrar dentro de mim mesmo e conhecer minhas misérias. E conhecer os meus pecados. E aí interessante, né? Os dons de Deus não são teus. Os talentos de Deus não são teus. Então, se você tem talento, foi Deus quem te deu. Se você tem dons, foi Deus quem te deu. Agora, os teus pecados não são de Deus. Não foi Deus que te deu o pecado. E nem mesmo o diabo. Os pecados são teus. E agora, entrar dentro de você mesmo e ter a coragem de olhar para dentro de si e dizer: eu percebo que olhando dentro de mim eu sou invejoso, eu sou ciumento, eu sou egoísta, eu sou vaidoso, eu sou fofoqueiro. Não é tão fácil. E é próprio nosso, é próprio da nossa concupiscência, aquilo que nos inclina para o mal, é próprio de que, em vez de a gente fazer esse movimento para dentro de nós, sabe o que a gente faz? A gente tem aquele movimento de olhar o pecado dos outros. Então, não é fácil olhar os pecados que estão dentro de nós, mas é muito fácil olhar o pecado dos outros. E às vezes nós caímos neste outro pecado, o pecado do julgamento. Então, se a gente não toma cuidado, a gente não consegue fazer o nosso autoconhecimento em Deus. E pioramos a situação porque queremos olhar os defeitos dos outros, os pecados dos outros, sem olhar os nossos próprios. Gente, isso é terrível. É sobre isso que nós vamos meditar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 7, versículo de 1 a 5. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não julgueis e não sereis julgados. Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Santo Agostinho, sobre esta passagem, nos ensina: antes sempre que a necessidade nos obrigar a reprovar ou repreender alguém, devemos proceder com piedosos discernimento e cautela. Viu a falta de alguém? Viu o pecado de alguém? Calma, discernimento, cautela. Em primeiro lugar, consideremos se a outra falta é algo que nós mesmos nunca tivemos ou se é algo que superamos. Primeira coisa, você está vendo o defeito do outro? O pecado do outro? Veja se um dia você já não cometeu aquele mesmo pecado. Um pecado que talvez você já teve, um pecado que talvez você já superou, mas que você já teve. Então, se nunca tivemos tal falta, mas pode acontecer que você nunca fez aquilo que você está vendo do irmão, se nunca tivemos tal falta, lembremos de que somos humanos e poderíamos tê-la tido.
Você nunca cometeu aquele pecado, mas lembre-se, você é humano e poderia ter caído naquela falta. Mas se nós a tivemos e agora estamos livres dela, lembremos-nos de nossa fraqueza comum, a fim de que seja a misericórdia e não o ódio que nos leve a corrigir e advertir. A misericórdia e não o ódio. Que texto bonito. Desse modo, seja a admoestação ocasião de emenda ou de agravamento para aquele a quem o oferecemos. Pois não se pode prever o resultado, seremos preservados por nossa singeleza de coração. Mas se ao refletir descobrimos que nós mesmos temos a mesma falta, que estamos para reprovar no outro, não corrijamos nem o repreendamos. Ao contrário, deploremos a falha em nós mesmos e induzamos a outra pessoa a ter a mesma preocupação, sem pedir que ela se submeta à nossa correção. Que bonito. Meditação de Santo Agostinho. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmão, se alguém for surpreendido numa falta, vós que sois animados pelo Espírito, admoestai um espírito de mansidão. E tende cuidado de ti mesmo, para que não caias também em tentação. Romanos capítulo 2, versículo 1. Romanos 2, 1. Assim és inexcusável, homem, que quer que sejas, que te arvoras em juiz. Naquilo que julgas a outra, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas, fazes as mesmas coisas que eles. A gente tem que entender que sem Deus a gente pode cair nos mesmos pecados que essa pessoa está caindo. Por isso não vale a pena o julgamento. Escreve aqui nos comentários, sem Deus sou capaz de todos os pecados. Sem Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.